Om Gyanatimirandasya Gyananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado Gurudeva, Nityalila Pravishtam Vishnupada Paramahamsa Parivraja Kacharya Stotra Sata Shri Srimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. E também a todos os nossos mestres do passado, presente e do futuro. Um bom dia a todos. Mais uma vez, uma grande satisfação poder estar aqui com vocês para dar sequência, então, à leitura do Bhagavad Gita. Hoje é a nossa segunda aula. Nós vamos, então, ler o prólogo do livro, que foi escrito por Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, que é um dos irmãos espirituais mais queridos do meu Gurudeva. E aqui eu fiz alguma seleção de alguns pontos importantes que ele coloca no prólogo dele. O primeiro ponto é que ele diz que, infelizmente, existem vários comentários e traduções do Bhagavad Gita publicados, mas que, na verdade, são propagadores da filosofia chamada Abheda Brahmavada, ou seja, que a entidade viva, que a alma individual de cada pessoa, ela é idêntica ao Senhor Supremo, ou Paramatma, ou Bhagavan. E apenas poucas publicações do Gita se mantêm fiéis à tradição da devoção pura. Ou seja, cada diva, cada entidade viva, ela não é igual a Deus, mas ela é sim parte e parcela de Deus, ela é uma serva de Deus. Ou seja, para que ela possa servir e amar a Deus, há de se manter uma diferença, e essa diferença ela é, na verdade, original. Eternamente nós somos diferentes do Senhor Supremo, como Krishna bem descreve no Bhagavad Gita. Mas, infelizmente, há uma série de deturpações, e é isso que nós vamos também analisar ao longo dessa leitura, como existem várias pseudo-traduções e comentários a respeito do Bhagavad Gita que não correspondem com a mensagem que Krishna quer transmitir. O principal desses comentários é de Shankaracharya. Shankaracharya foi um dos principais propagadores da filosofia monista, que significa que significa a igualdade entre a alma individual e o Deus absoluto. Tá? Em outras palavras, chama-se filosofia Mayavada. Tá? Mas, dos comentários autênticos e fidedignos, nós temos um muito importante, que é de Sridhara Swami, tá? E também de Shri Ramanujacharya, e especialmente de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, que foi o escolhido aqui por Srila Gurudeva para compor, né, como eu já expliquei ontem, o principal comentário do livro. Ok? Por quê? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele está na linha de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que foi o avatar que descendeu há 500 anos atrás, né, que é uma encarnação do próprio Krishna. Né? Ele não vem na forma de Krishna, mas ele é o próprio Krishna numa outra forma. Né? E ele vem justamente para retificar e esclarecer o que é de fato o Vedanta, o que é a mensagem dos Vedas, né? E o que significa, né, a relação entre nós, almas, e o Senhor Supremo. Né? E quem é o Senhor Supremo e quem somos nós. Então, Mahaprabhu ele veio apresentar o que a gente chama de Achintya Bheda Bheda, ou a filosofia que explica que, de maneira inconcebível, nós, almas, somos
iguais e diferentes ao mesmo tempo do Senhor Supremo. Como isso é possível? Nós somos diferentes em capacidade, porque o Senhor Supremo ele é onipotente, ele é infinito, ele é o Criador, o Destruidor, o mantenedor de toda a existência, enquanto nós somos apenas réis mortais, que não temos nem sequer a capacidade de manter as nossas próprias vidas, né? O que dirá cuidar de ilimitados universos. Porém, nós somos iguais em qualidade, mas de forma bem diminuta, ou seja, bem infinitesimal. Por quê? A natureza do Senhor Supremo é Satitananda. Então, nós também somos Satitananda. Nós somos uma alma que se originou dele e, portanto, nós temos a mesma natureza transcendental de Deus. Só que agora nós estamos encobertos por esse véu de Maya que não nos permite perceber essa natureza que é a nossa própria alma. Então, um dos objetivos do Bhagavad Gita é fazer com que você tome conhecimento e se torne consciente dessa sua alma e da natureza da sua alma e da relação da sua alma com Deus. Isso é muito importante. Então, o principal conceito que nós trabalhamos chama-se Achintya Bheda Bheda Tattva. A inconcebível semelhança e diferença simultâneas entre as almas individuais e Deus. Correto? Então, as almas individuais, elas são diferentes entre si, são diferentes de Deus, e Deus também é diferente de todas as outras almas. E a nossa função é simplesmente servi-lo e amá-lo, né, eternamente. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Uma mensagem que a gente vê na Bíblia, mas que na verdade também já foi explicada milhares de anos antes aqui no Bhagavad Gita. Então aqui ele cita o comentário de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada. Ele diz que esse comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur é um comentário rasika, ou seja, é um comentário que valoriza o aspecto de rasa. O que é rasa? Rasa significa todo o aspecto de sentimentos, tá, através dos quais nós nos relacionamos com Deus. Ou seja, quando nós damos amor e recebemos amor de Deus, isso é chamado rasa. Ok? Então existem duas considerações sempre para que nós, dentro da filosofia védica, né, possamos compreender o que está sendo ensinado. A primeira consideração é tattva e a segunda é rasa. De acordo com tattva, nós vamos entender a estrutura filosófica, tá? A estrutura quase que, vamos dizer assim, científica, tá? Por trás de cada conceito, de cada verdade expressa. Tá? E pelo princípio de rasa, nós vamos então colocar o sentimento e o tipo de relação, né, que vai haver, né, dentro dessa estrutura, tá, dessa verdade colocada. Não sei se ficou claro para vocês, mas de maneira mais simples. Amar a Deus acima de todas as coisas. Tá? Ou seja, isso é um tattva, isso é um princípio filosófico, né, normativo, que nos guia em relação a como nós devemos nos comportar em relação a Deus. Tá? Isso é uma verdade axiomática. Porém, quando nós vamos analisar de que maneira vamos amar Deus, como eu vou expressar esse amor, em que nível, de que forma, aí a consideração é rasa. Correto? Acho que agora ficou claro. Bom, então, de acordo com o nosso comentador, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, o Bhagavad Gita, ele não só estabelece tattva, ou verdades filosóficas, mas ele também estabelece rasa, ou seja, a forma como nós vamos nos relacionar de maneira específica com Krishna.
E é essa exatamente a diferença desse Bhagavad Gita do meu Gurudeva para os demais, tá? Porque ele está incluindo esse outro olhar, nessa outra perspectiva, em cima do que Krishna está nos ensinando. Lembra então que na última aula eu expliquei que o que os Vedas explicam, né, é dividido em camadas. Tá? Não é simplesmente uma mensagem única e retilínea, não. Ela é dividida de acordo com a capacidade que a pessoa tem de compreendê-la. Então, ela tem vários níveis. Então, cada pessoa tem uma qualificação, cada pessoa tem um limite na sua compreensão, então ela vai entender até aquele ponto. Mas quem consegue compreender a verdade completa, ela vai perceber que existem muitos outros níveis mais profundos do que simplesmente aqueles que as palavras estão indicando. Tá? Vale lembrar que o Gita ele foi escrito em sânscrito, ele foi, né, falado em sânscrito, ou seja, a língua sânscrita, além dela ser a primeira língua, dela ser a língua mãe de todas as outras, ela é muito complexa, né? Ou seja, as palavras elas possuem diversos significados de acordo com ah, o contexto, de acordo com a estrutura gramatical que você vai aplicá-las. Tá? É uma linguagem muito rica, né? Então, justamente por isso, o sânscrito ele é a única língua que permite que, através de uma palavra, você tenha, por exemplo, 5 diferentes níveis de compreensão, tá? Que são completamente diferentes uns dos outros, mas que fazem sentido, tá? Naquele contexto e que são necessárias para a compreensão total, né, da realidade, né, que ela está descrevendo, correto? Bom, então outro ponto que ele ressalva, Srila Vamana Maharaj, é que o Bhagavad Gita não é uma literatura fruto de uma imaginação. Ela não é um conto de fadas, não é uma ficção científica, tá? E, portanto, não há a necessidade de haver uma interpretação, tá, baseada numa especulação mundana. Ou seja, os personagens que ali estão, eles são reais, eles são históricos. Eles não são simbólicos ou representativos como muita gente acha que é. Arjuna, Sanjaya, Dhritarashtra, Janamejaya e todos os outros sábios mencionados no Bhagavad Gita, eles não são, eles nunca consideraram o Gita como sendo uma metáfora. Tá? Pode ser até que nós consigamos fazer algumas associações, tá? Uma vez ou outra, mas isso não se aplica de maneira nenhuma como um princípio. Tá? Por exemplo, dizer que Sanjay representa a visão divina e que Dhritarashtra ele representa o homem cego, ou seja, a ignorância de todos nós, é simplesmente imaginação. Tá? Na verdade, ah, eles são personagens reais, eles existiram neste mundo. O campo de Kurukshetra, onde a batalha ocorreu, ainda existe até hoje na Índia. Quem vier à Índia pode conhecer. E Krishna é também um personagem real e histórico. Ele não é uma figura mitológica, tá? E ao mesmo tempo o seu ensinamento também não é simplesmente imaginário, né, ou temporário. Né? Muita gente gosta de associar, por exemplo, a carruagem de Krishna e Arjuna, né, com os seus 5 cavalos, como se fossem os cavalos os 5 sentidos, como se fosse a rédea a mente, a carruagem em si o corpo, Arjuna seria a alma e Krishna seria a super-alma montada ali na carruagem, né? É uma imagem que as pessoas, né, geralmente atribuem no Bhagavad Gita. Ela faz sentido? De certa forma até faz, tá? Mas não necessariamente tudo que está no Gita seja simbólico, né, e seja ah, simplesmente mitológico. Não, é um fato, é histórico, isso ocorreu, tá? A
batalha de Kurukshetra é real, os palácios ainda existem, construídos como em Delhi, o Forte dos Pandavas ainda existe, várias outras ruínas em Dwaraka, né, nós temos várias evidências bem, né, claras, né, sobre esse passado histórico que um dia existiu e fez de fato parte, né, da história da humanidade. Então, dessa maneira, nós temos os Aryas. Quem são os Aryas? Os Aryas são a primeira manifestação, né, civilizatória aqui na Terra, né? É a civilização ariana. Então, é através deles que todo esse conhecimento védico foi revelado. Tá? E eles se mantêm até hoje vivos através da sucessão discipular. Tá? Então, aqui Shravamana Maharaj ele até menciona um ponto interessante, ele fala que, na verdade, a mentalidade comunista ou a mentalidade ateísta, né, tenta quebrar com essa tradição e tenta destruir, né, esse imaginário, né, civilizatório dos arianos, né, tentando corromper, como por exemplo Hitler. Hitler ele se apossou de vários elementos da cultura védica, inclusive da própria representatividade, né, da raça ariana, como se eles estivessem tentando resgatar a raça ariana e como se a raça ariana pertencesse àquele tipo de pessoas, né, como os alemães e outros, os nórdicos, mas na verdade isso não corresponde, né? Ao contrário, né? Você ser um ariano significa você ser uma pessoa virtuosa, uma pessoa religiosa, uma pessoa altruísta, uma pessoa do bem, uma pessoa boa, de certa forma. Né? E não foi o que nós vemos com o comportamento de Hitler, correto? Então, os ateus, os comunistas, socialistas, eles sempre tentam se apropriar de certos elementos da cultura védica para destruí-la. E a gente vai estudar isso aqui a fundo através do comportamento dos próprios Kauravas, né, liderados por Duryodhana, que eram ateus e eram demônios, né, tinham uma mentalidade demoníaca. O que significa ser demoníaco? Demoníaco vem de divisão, né, ou seja, aqueles que estão dominados pela mente materialista, né, dominados pelos sentidos e não conseguem se elevar além dessa plataforma corpórea, né, e mundana. Né? Demônio vem de dimana, ou seja, controlado pela mente. E diabólico vem de diabolos, que significa divisão. Ou seja, aqueles que vêm para romper com a tradição, aqueles que vêm para romper, para dividir, né, a sociedade, para dividir a verdade e apresentar uma outra proposta que, na verdade, é totalmente antagônica, né, com aquela que vem sendo apresentada desde então. Então, essa tradição ariana é a tradição védica original. E ela existe desde que o mundo é mundo. Tá? Há mais ou menos, pode colocar aí 3 bilhões de anos, tá? Aproximadamente. Bom, agora vamos entrar na introdução do livro, que foi escrita pelo meu próprio Gurudeva, para a edição em Hindi, publicada por ele. E ele diz o seguinte: o Gita descreve 3 tipos de praticantes, ou sadhakas. Né? São os Gyanis, os Yogis e os Bhaktas. Tá? Aqui no caso, Gyanis não se refere aos Mayavadis, ou aqueles que acham que são Deus. Mas aqui Gyani se refere àquele que reconhece as opulências de Deus, né, e simplesmente se absorve, né, nesse conhecimento acerca das opulências divinas. Tá? E também nós podemos incluir o Karmi. Só que o Karmi ele não tem tanta expressão, porque simplesmente a devoção dele é muito pouca.
Mas, de qualquer forma, Gurudeva faz um pequeno resumo aqui do que é karma, do que é jnana, do que é yoga e do que é bhakti. Tá? Bom, só para a gente entender, então, são esses 4 pontos, conceitos que serão abordados ao longo do Bhagavad Gita. Então, é bom a gente já ter em mente, né, o que nos espera pela frente. Né? Então, karma significa, como Krishna, ele mesmo instrui Arjuna, né, aquele que executa as suas atividades prescritas, né, de maneira correta para a satisfação de Deus. Esse, então, é um karma positivo, né? Ou seja, é um trabalhador fruitivo, né? Só que ele faz karma yoga. Ele não simplesmente trabalha para desfrutar daqueles frutos do seu trabalho, mas ele trabalha para a satisfação de Deus, mesmo que ele vá desfrutar, tá, do seu trabalho no final. Então, no capítulo 3, verso 9, Krishna diz: Yagyathartha karmano nyatra loko yam karma bandhanaha. Ou seja, todas as ações, né, que são executadas de maneira altruísta e oferecidas a Vishnu ou a Deus, são, na verdade, causa, né, do aprisionamento aqui nesse mundo material. Então, portanto, para se tornar livre desses desejos de desfrutar dos frutos da ação, você deve abandonar, né, essa atividade kármica. Ou seja, mesmo você fazendo para a satisfação de Deus, mas se você também tem o desejo de desfrutar junto com Deus, então você vai gerar karma. Karma pode ser positivo, pode ser negativo. No entanto, ele te mantém preso a esse mundo material. Então, como você vai alcançar a liberação do mundo material? Quando você já não faz mais karma. Mas como é possível não fazer karma? Como é possível não agir no mundo? Quando você faz tudo para a satisfação de Deus, então você faz bhakti. Então, através de bhakti é que você consegue a liberação do mundo material. Então Krishna diz: Mai sarvani karmani sanyasyaha. Todas as atividades prescritas devem ser feitas como uma oferenda para mim, Krishna diz. Tudo que você fizer, tudo que você comer, todos os seus sacrifícios, o seu trabalho, devem ser para o meu prazer exclusivo, não para o seu. Então Krishna instrui, né, Arjuna a não seguir o caminho de Karma Yoga. Mesmo que seja uma primeira plataforma de ação para muitos, não é a meta. Né? Não é a meta. Então agora, Gurudeva explica o que é Jnana. Jnana, em termos gerais, significa conhecimento, mas aqui nesse contexto significa aquele que cultiva a erudição, né, para conhecer as diferentes opulências de Deus, as qualidades de Deus. Né? Então, Krishna diz: Tesham gani nitya yukta eka bhaktir vishishate. Aqueles que possuem devoção por mim, né, estão sempre absortos, pensando sobre as minhas qualidades, esses são gyanis, né, ou gyani bhaktas. Ok? O que é yoga? Ou quem é o yogi? Né? Então, no capítulo 6, Krishna ele elogia os yogis, dizendo que os yogis são superiores aos karmis. Né? Por quê? E também superiores aos gyanis. Então, ele diz para Arjuna, você deve se tornar um yogi. Agora, o que é um yogi? Tapasvibhyo diko yogi. Ou seja, Krishna diz que aquele yogi de verdade, ele é um yogi que está sempre absorto, em meditação sobre mim. Ou seja, ele sempre medita sobre mim. Yoginam api sarvesham
madgatenam taratmana. Ou seja, aquele que não se desvia por um minuto, né, do pensamento sobre Deus, ele é um verdadeiro yogi. Tá? Aqui, yogi não significa, por exemplo, Ashtanga Yogi ou Hatha Yogi. Não, não estamos falando dessa yoga, de ginástica. Estamos falando de união, aquele que está sempre unido com o Senhor Supremo, né? Ou seja, ele já está em samadhi, né? Ele já não pensa, ele já não se envolve com nenhum tipo de outro pensamento a não ser pensamentos a respeito do Senhor Supremo. E finalmente, a explicação sobre o que é Bhakti, ou devoção. Então Krishna diz, Bhaktya tu ananyaya sakya aham evam vido Arjuna. Ou seja, o conhecimento sobre quem eu sou de fato só é possível através da devoção exclusiva. Você é o meu premi bhakta, ou seja, meu devoto amoroso, né? Ou seja, aquele devoto que está sempre absorto no amor por mim. E, portanto, eu aqui revelo-me para você. Então, o objetivo final de todo esse processo é você se unir com Deus, é você ver Deus. E Arjuna conseguiu isso, porque ele está frente a frente com Krishna, né? Ou seja, Arjuna é de fato um exemplo do melhor dos yogis, que é o Bhakta Yogi. Bhaktya mam abhijanati. Only apenas através da devoção pura é que você pode me ver e conhecer a minha verdade. E assim você alcançará o serviço amoroso a mim na minha morada transcendental. Então, no final do Gita, após dar todo tipo de instruções, né, sobre o conhecimento mais confidencial, sobre o aspecto impessoal de Deus, chamado de Brahma Jnana, depois sobre Paramatma Jnana, o aspecto localizado, depois Ishvara Jnana, né, e finalmente sobre Bhagavata Jnana, ou seja, o conhecimento de quem é a suprema personalidade de Deus. Então Krishna diz para Arjuna, Sarvadharmam parityaja mamekam sharanam braja. Abandone todas as variedades de atividades religiosas e simplesmente se renda a mim. Ou seja, é o suprassumo, né, do processo, né, dos ensinamentos religiosos. Ou seja, ele diz que, inclusive, a própria definição de religião ou de processo não é a meta que se deve alcançar quando se usam essas religiões. Então, o Krishna diz claramente, não é para seguir nenhuma religião, é para você ter relação comigo. Por quê? O processo de religião significa para você querer estabelecer essa relação. Mas quando você estabelece a relação com Deus, aquilo já não é mais necessário. Tem um exemplo muito fácil de se entender, é o seguinte. Quando você vai construir uma casa, você precisa primeiro construir os andaimes, né, sobre os quais você vai subir, né, para você poder erguer o muro da casa, depois você vai erguer o telhado da casa, correto? Só que quando a casa fica pronta, você remove aqueles andaimes e você já não precisa mais deles. Então, os andaimes são como todo o processo, vamos dizer assim, burocrático, né, da prática espiritual, da religião institucional, dos processos, né, e técnicas, etc., que a gente se utiliza para chegar até a relação final com Deus. Quando essa relação é alcançada, pronto, nada mais é necessário, né, ser seguido. Simplesmente há um fluxo espontâneo de amor, né, que flui, né, em direção ao Senhor Supremo nessa relação íntima com o Senhor Supremo. Então é isso que Krishna de fato vai apresentar no Bhagavad Gita. Krishna não quer nenhum tipo de burocracia na relação entre eu e os meus devotos. Ou seja, Deus ele não está preocupado com a forma,
ele está preocupado com a essência. Tá? Só que para nós chegarmos até essa essência, a forma é necessária. Você não pode abandonar a forma de cara. Você tem que seguir um processo até que você se purifique, até que você consiga abandonar os seus maus hábitos, até que você consiga controlar a sua mente, até que você consiga, né, controlar os seus sentidos, até que você se torne um yogi de fato. Até lá, a forma é necessária, as regras são necessárias. Se você tentar pular essa etapa, então você vai se colocar, na verdade, numa situação muito delicada, porque você vai tentar entrar num âmbito ou numa região que não existe nada. Ou seja, você ainda não está preparado, né, para ter essa relação com Deus, porque você ainda não viu Deus, você ainda não se relacionou com Deus, da maneira como você entenda, né, Deus. Então, na verdade, essa relação ela não existe, então ela não pode ser artificial. Então, por isso que é necessário que nós sigamos um sadhana. O que é um sadhana? Sadhana é uma prática espiritual, né, regrada e colocada de maneira sistemática, tá, para que nós possamos entrar de fato nesse processo de autopurificação, de controle dos sentidos, né, para que então no futuro, né, nós possamos naturalmente adentrar nesse reino divino. Tá? Então é muito importante seguirmos regras. Né? Narada Pancharatra está claramente sendo descrito. Shruti Smriti Puranadi Pancharatra Vritim Vina Aikantik Harir Bhaktir Utpata Eva Uchate. Se você não segue as regras prescritas nos Shrutis, nos Smritis, nos Pancharatras, né, e você tenta simplesmente expressar o seu pseudo-amor espontâneo por Deus, na verdade, você vai criar uma série de perturbações, não só para você, mas como para os outros também. E a sua devoção, ela não será uma devoção pura, porque você não passou pelo processo descrito nos Vedas de purificação e de qualificação. É necessário você ter qualificação para se relacionar com Deus. Não é algo simples. Não é simplesmente sentir a presença de Deus no seu coração e achar que isso é intimidade. Isso não é intimidade. Apesar de Deus estar presente em cada átomo do universo, né, dentro de cada pedacinho desse universo, ainda assim isso não significa intimidade. Intimidade significa sambandha jnana, ou seja, conhecimento de quem é aquela pessoa, conhecimento de quem você é enquanto alma e conhecimento sobre o tipo de relacionamento que você vai estabelecer com Deus para a satisfação dele. Então, esse é o processo descrito em todos os Vedas, tá, para se alcançar a perfeição. Então, nosso tempo terminou. Na próxima aula, nós vamos então dar início ao prelúdio, que será um pequeno resumo histórico do que está se passando naquele campo de batalha. E aí nós então entramos no primeiro verso do Bhagavad Gita. Eu desejo a todos um excelente dia. Fiquem em paz. Hare Krishna.